Bom, gente, meu nome é Isabelle e eu gostaria de contar o meu testemunho. Foi assim, eu tava indo pra igreja, eu vou resumir bastante. E depois de um mês, quase, eu resolvi me batizar em águas. E pra mim foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Foi libertador. Quando eu desci, eu tava pesada, mas quando eu subi, eu já tava limpa, pura, querendo falar do amor do meu mestre. E tudo que eu tinha sentido ali era só passar aquele amor que ele me deu naquele dia. Passado-se quase um mês, eu estava deitada no quarto. Eu não sei ao certo se eu sonhei ou se eu fui arrebatada, mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor falou comigo ali. E eu tô sentindo a presença de Deus aqui agora. Que coisa maravilhosa. Aleluia, Senhor. Obrigada. Eu tava deitada, né, como eu falei, e Deus falou comigo que eu teria um filho. E eu já tinha uma filha chamada Sofia. Ela tinha 7 anos na época. E na cabeça de ninguém você quer ter mais filho, né? Já criada. Enfim, ele me mostrou o Lucas, né? Na verdade, ele me mostrou meu filho. Tão pequenininho, mas tão pequenininho que eu não conseguia entender no sonho, na hora. Mas ele me mostrou meu filho, de azul. Ali eu tinha certeza de tudo que estava acontecendo. Só que eu não entendi ainda o porquê meu filho era tão... Ele era assim mesmo, tão pequenininho. Mas foi surreal aquilo, gente. E aí eu fui, contei a meu marido. E a gente ouviu a voz do Senhor, né? Depois de uns 2 meses ou antes disso até, eu já tava grávida. E aí eu tava esperando o tempo para poder fazer o exame. Cheguei no trabalho, toda alegre, contando a minha amiga de trabalho. Fulana, eu vou ter um filho. Deus me mostrou em sonho que eu ia ter um menino. E aí eu perguntei ao Senhor e ele me deu até o nome dele é Lucas. Aí ela disse assim a mim, eu não esqueço, cuidado, você pode ter sonhado, mas pode ser uma menina, cuidado pra você não ficar frustrada. Só que eu não recebi aquela palavra, eu não guardei aquela palavra pra mim. Até porque ela é uma pessoa boa. E eu confiei tanto em Deus, que eu vim aqui contar o meu testemunho. E passaram-se os dias. E chegou a hora de fazer o exame. Gente, eu não duvidei, nunca duvidei. Quando o médico fez a ultrassom, ele disse, é um menino. E eu já sabia, eu tinha certeza no meu coração que era meu filho. Passaram-se um tempo, eu tinha férias para tirar, já estava com 8 meses, estava muito cansada, muito exausta. Estava muito inchada também, coisa que eu não tinha ficado da gravidez de minha filha Sofia. E aí, passando muito mal na madrugada, já de férias, eu disse, não tô aguentando mais. Aí eu tive que ir pra emergência do hospital, da maternidade no caso. Chegando lá, não teve outro resultado, eu não sei, pré-eclâmpsia. Eu tinha que ficar internada até o meu filho nascer, e agora são 40 semanas, que no caso são 10 meses. Então eu tinha que ficar lá até ele nascer. Colocaram sonda em mim, colocaram remédio em mim, que assim que ele entra no seu corpo é através de um aparelhinho azul, e tem que sair gota por gota, gravem isso. E aí, quando eu cheguei, né, me internaram, colocaram a sonda, me colocaram nesse remédio que eu tinha que tomar até o meu filho nascer, e fui direto pra UTI. Fiquei lá um dia, em observação, minha pressão baixou um pouco, porque estava muito alta, e eu subi, né, fui pro quarto. Depois de uns 2 dias já no quarto, eu comecei a passar muito mal, suava frio. E aí eles colocaram um aparelho que mede os batimentos cardíacos da criança, na barriga, né, da mãe. E colocaram esse aparelho e fizeram um exame de novo, porque disseram que deu errado. E repetiram mais uma vez, até que eles disseram que eu ia descer para fazer a ultrassom. Chegando na hora da ultrassom, a médica tava lá, começou a conversar comigo para descontrair.
Mas eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. O meu filho estava em sofrimento fetal. Aí, quando eu saí da ultrassom, me levaram para a sala já de pré-parto. Eu vi meu nome em primeiro lugar lá no quadro que eles colocam, né? Isabelle, tava lá o meu nome todo e me colocaram numa sala de pré-parto. Chegando lá, eu tava em paz, muito, muito em paz. Eu confiava no meu Senhor. E a médica veio, conversou comigo, eu já tinha visto meu nome. Você vai ter filho hoje, porque seu filho tem sofrimento fetal. Se ele não nascer agora, ele pode morrer. Você tem como também ter complicação no parto. Aí eu disse, não, tudo bem. Fui, me ajeitei no banheiro, porque minha irmã estava comigo nessa hora ainda. No banheiro eu orei, eu disse, Senhor, eu entrego minha vida e a vida do meu filho em tuas mãos. E eu continuei com aquela paz tão grande na minha vida. E pronto. Meu filho nasceu abaixo do peso, né? Ele foi para UTI no Natal, mas foi para uma UTI mais leve que se chama CTI. Não precisava de ajuda de aparelhos, nasceu com 1,3 kg de alguma coisa, que agora eu não me recordo. E ele ficou uma semana na CTI. Eu fui, né, para UTI depois disso. E quando chegou lá, lembra que eu falei para guardar esse aparelhinho azul do conta-gota, que o remédio cai no corpo queimando? A técnica, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu fui para UTI, ela, ao invés de deixar esse remédio cair como ele tem que cair conta-gota, ela abriu e o remédio começou a cair. Caiu no meu corpo, na minha veia. Caiu tão forte, tão rápido, que o meu olho revirava. Eu não conseguia mais nem abrir os olhos. E aí veio uma outra técnica e perguntou a mim, Isabelle, você tá bem? Você tá bem? E eu só, meu olho revirava. Eu sentia que eu tava desfalecendo, que eu via meu olho se fechando, tudo preto. Até que eu acredito que eu tinha dormido. Eu não me lembro, eu não me recordo. Fazendo massagem cardíaca em mim, um técnico, um enfermeiro, não sei, apertava o meu dedo aqui assim. E dizia, e apertava o meu pulso também, que era por causa do meu coração. Até que um médico, gente, foi muito sobrenatural. Um médico, que depois eu não vi mais lá naquele hospital. Ele chegou, ele tinha uma paz tão grande nele, que ele chegou e disse, tira esse remédio dela agora, coloca um soro para limpar a veia dela. Isso foi meu marido que me contou, porque eu só abri os olhos e vi ele no pé da minha cama, assim, né? A cama que eu tava na UTI, e falando. Depois eu não vi mais nada de novo. É como se eu estivesse voltando e apagando. E eu tive a leve impressão de que eu não tava no meu corpo. Eu tava do lado dos técnicos, que eu vi uma sala cheia de gente, né? De uma equipe médica, de enfermeiro, de técnico. E dormi. Passou. Quando eu acordei no outro dia, eu senti aquela dor, né, que fica quando eles fazem essas massagens cardíacas. E o médico foi lá. Gente, ele tinha uma paz tão grande, ele era muito diferente, sobrenatural aquilo. Ele perguntou, Isabelle, você tá bem? Eu disse, não, eu tô. Muito obrigada, doutor. Eu me lembro muito que eu falei isso, né? Muito obrigada, doutor. Ele tinha salvado minha vida, gente. Eu ia morrer ali. Né? Porque o caso de pré-eclâmpsia geralmente é com a mãe, não com a criança. Meu filho estava em sofrimento fetal, mas é mais com a mãe. Enfim, passaram-se os dias, né? Meu filho ficou internado uma semana na CTI. E eu fiquei quase uns 5 dias, saí, né? Eu saí num domingo. E aí na quarta-feira me ligaram, dizendo que ele ia ter que passar por outro processo, o canguru. E aí a gente ficou internado quase um mês nesse processo. Foi quando já meu filho tinha que ficar ganhando peso. E aí ele ganhava peso assim por dia, né? Que ele já estava amamentando, tomando leite já natural, já tinha aprendido com a fono, que ele passou por todo esse processo.
E eu lembro que já tava perto, assim, sabe? Próximo do aniversário da minha filha, Sofia, né? Na época tinha 7 anos. 8 anos. Aí eu disse, meu Deus, meu filho precisa, porque tinha que chegar a 1,750 kg. Meu Deus, meu filho precisa, meu Deus, já era dia 8 de abril, né? Meu filho precisa ganhar os 45 gramas, Senhor, eu preciso sair daqui. Gente, eu já não tava mais aguentando, sozinha, naquela maternidade. Foi logo na época da Covid. Meu marido na primeira semana ficou comigo, mas depois disso, não podia mais receber visita de ninguém. Pasme, eu precisei ficar sozinha para cuidar do meu filho. Aquilo ali foi um aprendizado do Senhor, mas na época eu não entendi. Eu não confiei totalmente no Senhor, né? Mas aí eu orei e pedi a Deus. Orei a Deus para que me ajudasse, para que meu filho ganhasse aqueles 45 gramas, para a gente poder sair dali. Gente, aquilo ali é coisa... Só quem já teve um filho, que conhece uma pessoa, que tem um sobrinho, que sabe como é. Para uma criança prematura ganhar peso na maternidade. É uma luta. Mas enfim, né? Passou. No dia 8, eu orei a Deus, né? Pedi a Deus para que meu filho ganhasse os 45. Foi muito sobrenatural, gente. Do dia 8, né? Que pesa de noite. Meu filho ganhou as 45 gramas que estava precisando. Eu orei. E eu me dediquei tanto àquilo. E meu filho ganhou. E eu fiquei tão alegre que eu ia sair. No dia 9 a gente recebeu alta, porque a gente fica internado junto, né? No dia 9 ele recebeu alta. A gente saiu. Mas como eu tava na Covid, não podia comemorar nada. Mas eu já tava tão alegre só em sair dali. E aí passou um tempo, eu fiquei cuidando dele em casa, né? Deus me surpreendeu porque a médica disse a mim que eu não poderia mais ter filho em hipótese alguma. Mas como Deus é Deus, Ele estava na minha vida tremendamente, só que eu ainda não conhecia esse poder. Depois de 1 ano e 8 meses já, Lucas bem, eu estava passando muito mal e descobri que eu estava com pedra na vesícula. E, gente, que sofrimento. Só quem já passou sabe o que é. E quando eu fui fazer a ultrassom, pra saber o tamanho que tava as pedras, e quem fez a ultrassom foi meu cunhado, ele é médico. E eu descobri que eu tava grávida de quase 4 meses já. E eu fiquei assim, tão apavorada na hora que eu só sabia chorar. Eu vou morrer. Eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada, que eu só pensava em morrer, eu não confiei em Deus. Quem participou dessa época da minha vida sabe como eu fiquei desesperada. Até porque a médica tinha me dito que eu não poderia ter mais filho, né? Que a chance de morte era iminente. Mas eu fiquei tão desesperada, gente, não confiei no Senhor, que eu cheguei a reclamar, eu cheguei a murmurar, eu não lembro ao certo, mas eu acredito que eu tinha blasfemado também, né? Porque quando a gente reclama demais, a gente termina blasfemando. Porque o Senhor fez isso comigo, meu Deus, o Senhor sabe que eu vou morrer. E aí fiquei com isso, né? E com o problema da vesícula ainda, porque eu não podia fazer nada, tava grávida. Só podia resolver depois que minha filha nascesse, né? Mas Deus foi tão grande na minha vida, que Ele me mostrou que médico não é nada. Nada. A gente tem que aprender a confiar no Senhor em todas as hipóteses. Para tudo, por tudo. Ele é Deus de impossíveis. Nós somos os limitados. Ele não é. E aí, quando eu já estava com uns 8 meses, eu falei, né, conversando, Senhor, já estou perto de ter filho, geralmente é de 9 para 10 meses, né? Eu vou morrer, Senhor. E quem vai cuidar do meu filho, que nasceu prematuro? Nessa hora, eu senti uma presença tão forte do meu lado, na minha frente, assim, né? Que eu tava de lado, assim, mas na minha frente, assim, na cama, assim, deitado, como se tivesse recostado, assim, uma luz em formato de homem. Eu não sei ao certo se era Jesus. Eu acredito muito que tenha sido Jesus, porque eu tava orando muito, pedindo muita ajuda a Ele nesse momento. Ou se foi um anjo. E Ele me disse ali, eu ouvi com toda certeza. Não tenha medo, não vai te acontecer nada.
Sabe, era como se ele estivesse me dizendo ali, eu tô contigo, confia. E daquele dia em diante, eu senti a paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a confiar no meu Senhor. E minha filha nasceu. Ela teve também problema, né, com relação aos batimentos dela também, que estavam enfraquecendo, que ela estava tendo, igual meu filho prematuro, só que ela nasceu de 9 meses, ela nasceu normal, saudável. Eu acredito que o dela tenha sido mais porque eu fiquei o dia todo sem comer, né? Fui para uma maternidade, fiquei lá esperando, não me atendeu, estava demorando muito, fui para uma outra, que foi a mesma que eu tive até meu filho. E se eu aprendi uma coisa nesse meu testemunho, é que a gente tem que confiar somente em Deus. Ah, e uma coisa que eu não contei a vocês. Quando Deus me mostrou Lucas, eu não consigo entender ao certo, mas ele me disse que Lucas e muitas outras crianças que estavam nascendo, elas seriam para o final dos tempos. Só que eu fiquei sem entender nada. Aquilo me parecia até loucura naquela época. Mas vendo agora, eu consegui perceber que não era loucura da minha cabeça. Realmente o meu Senhor falou comigo. Eu tive toda a prova do mundo. E até então, só quem sabe desse meu testemunho é quem passou, né, que viveu comigo. E hoje eu vim compartilhar com vocês porque tem relação sim ao que está acontecendo agora, porque Deus tinha me dito que Ele estava enviando os trabalhadores, os servos de Cristo, né? Tem muitas coisas que a gente sabe que não pode compartilhar porque muitos não acreditam, existem pessoas céticas, mas eu não me incomodo se vão dizer que é mentira ou se é verdade. Eu confio no meu Pai e é o que eu quero passar aqui para vocês. Passem a confiar mais no Pai, porque Ele sabe de todas as coisas para a nossa vida. Ele sabe os nossos caminhos são mais altos e mais elevados do que o que a gente um dia já sequer pensou. Louvem mais, adorem mais, ame mais a Deus, ame mais ao Senhor Jesus, ame mais ao Espírito Santo também, sim. Ele é nosso conselheiro, nosso amigo, Ele nos convence dos nossos pecados e o nosso próximo também. Ame o nosso próximo, ajude quem você puder, não guarde mágoa, não sinta rancor. A gente veio aqui a esse mundo com um único propósito: adorar somente ao Pai. E a gente pode sim. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar muita coisa nesse mundo, usando o que o nosso mestre nos deixou aqui. Ele é sábio, ele nos deixou tanto aprendizado. E eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Foi com muita luta que eu tive que editar o vídeo, porque a segunda parte ele travou, sumiu o áudio, entendeu? O outro vídeo estava muito mais, né, revelador, mas eu pude aqui contar mais coisas. Enfim, meus irmãos, creiam no Pai, Ele está vindo nos buscar. É tempo de nos redimir e ajudar o nosso próximo a entender mais do que está acontecendo, porque convencer a gente não pode, somente o Espírito Santo pode fazer isso. E eu desejo a vocês graça e paz, não tenham medo, o nosso Redentor, o Redentor das nossas almas, está vindo nos buscar. E eu dou graças a Deus e louvo Ele e aleluia para sempre. Amém, meu Pai, eu te amo. Glórias a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, e fiquem na paz de Cristo, irmãos amados.